Olá, você acompanha agora a nossa edição especial deste sábado. Vamos rever o balanço das ocorrências nas estradas que cortam o Ceará durante a Semana Santa, além dos atendimentos no IJF. O fim da cobrança de pedágio na ponte do Rio Ceará entre Caucaia e Fortaleza é o começo de outras ações que a Prefeitura da capital promete para a área. Os estudantes que procuram um estágio, fiquem atentos. A oferta de vagas está 10% maior. Você vai entender melhor como funciona a Lei Carolina Dickmann, que entrou em vigor esta semana no combate a crimes virtuais. E ainda o número de crianças abandonadas em Fortaleza cresceu 300%. E vamos mostrar que o golfe está atraindo muitas jovens meninas cearenses como esporte favorito. Bom dia para você, eu sou Richel Martins. Há uma semana estávamos em meio ao feriado da Semana Santa e normalmente é um fim de semana em que são registrados mais casos de violência que no Carnaval. Mas este ano o número de acidentes nas estradas do Ceará foi menor que o do ano passado. Vamos rever os dados da Polícia Rodoviária Estadual. O resultado de um grande feriado costuma ser o mesmo nas rodovias cearenses. Muitos acidentes. Porém, nesta Semana Santa, os números mudaram. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a quantidade de acidentes foi reduzida para menos da metade se compararmos com o ano passado. Consequentemente, foram menos feridos e menos mortes nas estradas. Já esperamos, como a tendência do Carnaval, nós estamos aumentando a fiscalização em todas essas operações e com uma nova roupagem da lei seca, os números de acidentes andam caindo no número de acidentes, mas a fiscalização também está sendo aumentada. O planejamento está sendo mais pontual. Historicamente, a Semana Santa era considerado um final de semana violento no trânsito, ganhando até mesmo do Carnaval. Este ano, em 2013, o mais animador é que, além dos acidentes terem reduzido, houve um aumento, mas de número de veículos apreendidos por conta da nova lei seca. Em 2012, 111 CNHs apreendidas e 204 veículos. Este ano, respectivamente, 186 e 392. Foram 30 prisões por conta da lei seca, contra apenas 16 no ano passado. Apesar da melhora, o que ainda preocupa a Polícia Rodoviária Estadual são os veículos de duas rodas. Vimos que dos 5 pessoas que foram vítimas fatais, 4 delas estavam em acidente conduzindo motos. Essas pessoas eram não habilitadas, não usavam capacete. Então, o nosso foco principal também são veículos de duas rodas, que além de aumentar esse número de acidentes, de vítimas fatais e vítimas feridas, também são utilizados para o cometimento de crime. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no Ceará, foram registrados nos 4 dias do feriado prolongado 140 acidentes, com 64 feridos e 6 mortes. Em 2012, a PRF registrou 135 acidentes, 75 feridos e 8 mortes nas rodovias federais que cortam o nosso estado. Aqui em Fortaleza, o Instituto Dr. José Frota, a maior emergência traumatológica do Ceará, registrou também um número menor de atendimentos na Semana Santa em relação a 2012. Confira aí. Normalmente, o pátio da emergência do Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, fica cheio de macas. Nesta segunda-feira, depois do feriado da Semana Santa, todas elas estavam com pacientes nos corredores do hospital. E à medida em que as ambulâncias iam chegando, o jeito era se virar como podia. Este é o retrato da maior emergência traumatológica do Ceará. Mas o balanço do feriado mostrou que o número de atendimentos diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 774 contra 991 em 2012. Apesar da diminuição no número de acidentes se comparado ao mesmo período do ano passado, o feriado da Semana Santa continua sendo um dos mais violentos do ano, dando ênfase à violência no trânsito. Foram 295 casos de violência no trânsito, 125 envolvendo motocicletas. Nós estamos com os corredores do hospital lotados. Grande maioria desses pacientes é vítima de acidente de trânsito com fraturas expostas,
fechadas e até traumatismo craniano. E a imprudência preocupa. Somente os acidentes de moto, grande parte do interior, motociclistas sem capacete, alcoolizados. Então esse é o que chama mais atenção. Além disso, o IJF recebeu ainda 30 vítimas por arma de fogo, 23 por arma branca, 95 quedas e 30 queimaduras. Aqui no Ceará, o calor faz parte do nosso dia a dia, mas ultimamente o sol não está de brincadeira porque as chuvas não vieram com muita vontade. Isso reflete diretamente na venda de ventiladores, condicionadores de ar, água mineral, sorvete e até frutas. O calor é tão grande que se deparar com uma fonte de água no centro de Fortaleza pode ser tentador. A vontade é de se jogar, mas ainda bem que há outras maneiras de refrescar o corpo. Estou tomando sorvete aqui para poder driblar um pouco esse calor. É o seguinte, é tomar mais água, né? Mais água, mais sorvete, mais fruta. O ideal é que você realmente aumente a ingestão hídrica, né? De água, principalmente, de preferência, né? Entre 8 e 10 copos de água por dia. Com esse calor a gente acaba transpirando mais e no suor a gente perde água e eletrólitos, né? Então, aumentar realmente a ingestão de água, de preferência, e também outros alimentos, né, que são ricos em água, como sucos de frutas, os chás. Sufoco para quem anda na rua, lucro para quem vive da venda de produtos refrescantes, como a salada de frutas. Muito procurada, a venda está sendo muito boa. Dona Ângela volta todos os dias com o isopor de água vazio. Aumentou. Quando faz calor mesmo, pode preparar água. Tanto calor reflete também nas vendas de ar-condicionado e ventiladores. Roberto já tem um ventilador em casa, mas busca por outro ainda maior e mais potente. Muito calor, quentura muito grande, e tem as meninas aqui que sofrem também com calor, né? Nunca as lojas de eletrodomésticos lucraram tanto na venda desses produtos. Nós estamos com 30% positivo em relação ao ano passado. Nunca se vendeu tanto central de ar e ventilador, com o calor que está fazendo atualmente Fortaleza. Nesta loja são vendidos em média de 90 a 120 ventiladores por dia e de 8 a 10 condicionadores de ar. De acordo com a FUNSEMI, as temperaturas superam os 30 graus Celsius na maioria dos dias, o que não é muito diferente do ano passado, nesse mesmo período. Porém, a sensação térmica parece ser maior. Nós estamos na época das chuvas e essa época é caracterizada por um aumento da umidade do ar, né? Uma diminuição em geral dos ventos, o que nos faz ter uma sensação de calor mais forte, mais desagradável. Por enquanto, a temperatura máxima em Fortaleza tem oscilado de 31 a 33 graus no período das 2 da tarde e a mínima de 25 e 27 às 5 horas da manhã. No próximo bloco, a gente vê que o fim do pedágio na Ponte do Rio Ceará é uma promessa para outras mudanças na área. E para os estudantes em busca de um estágio, agora é um bom momento para conseguir. É já já. Voltamos com a nossa edição especial deste sábado. Alguns impostos de produtos da cesta básica foram reduzidos pela presidente Dilma no mês de março. Se o resultado desta redução vai chegar ao bolso do consumidor, ainda não podemos saber. Mas especialistas garantem que deveria sim haver uma grande redução. Notícias de redução de preços sempre agradam aos consumidores. Desta vez foram alguns impostos relacionados aos produtos da cesta básica, que foram reduzidos a zero. Carnes, arroz, feijão, leite integral, café, dentre outros, além de produtos de higiene, como papel higiênico, sabonete e creme dental. É uma tentativa de reduzir a carga imposta sobre esses produtos que penaliza fortemente as classes menos favorecidas. É um início, é uma atividade importante, isso deve ser ressaltado, mas é claro que outras medidas são necessárias. A medida promete vigorar até o final do governo Dilma, mas até agora o que não se sabe é se chegará ao bolso do consumidor, já que quem está sendo beneficiado
é o produtor. Devido à multiplicidade de fatores que determinam o preço final do consumo. Por exemplo, o custo da produção. Isso significa que a gente não pode afirmar se o produtor ele vai repassar essa redução nos impostos. Porque o que pode acontecer é o produtor querer aumentar sua margem de lucros e, assim, penalizar o consumidor por não ter acesso à redução dos itens. Fazendo os cálculos baseado no preço da cesta básica medida no mês de fevereiro pelo DIEESE, R$ 276,98, deveríamos ter uma redução de quase R$ 10 no preço da cesta. Para o consumidor ter pelo menos uma ideia do quanto de imposto paga em cada produto, um programa criado pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, chamado Na Real, faz uma média da quantidade de tributos de cada produto. O programa pode ser baixado gratuitamente e funciona nos sistemas iOS e Android. Com essa carga tributária que nós temos, as pessoas têm a sociedade tem uma série de demandas em relação à saúde, em relação à educação, em relação a transporte. As pessoas tendo essa dimensão do volume que elas recolhem para o Estado, é mais uma ferramenta para que elas possam discutir essas questões junto com os governos, né? Esta semana, o pedágio sobre a ponte do Rio Ceará, que liga Fortaleza ao município de Caucaia, parou de ser cobrado. Os motoristas, claro, gostaram da novidade e a Prefeitura da capital promete outras mudanças. Implantado há 16 anos, o pedágio na ponte do Rio Ceará, em Fortaleza, parou de ser cobrado a 0 hora do último domingo. Essa já era uma demanda antiga de quem passa por ali. Um exemplo disso é Juscelino, que não passava apenas uma vez por dia pelo pedágio. Aqui não, eu vou era com 2 agora, aí eu passar 15 minutos, não dá tempo de fazer o que eu queria. Em 15 minutos eu teria que pagar de novo. A verdade é que tinha uma confusão aqui, porque eu passei uns 20 minutos, a 25, o cara quis que eu pagasse, eu não pagar de novo. Além da economia, os motoristas lembram que o trânsito ficava complicado na área algumas vezes, mesmo com 12 cancelas funcionando. A gente enfrentava uma grande fila de domingo para passar, que era maior dificuldade. A gente ficava lá perto da ponte para passar, que era um sofrimento danado. Todos os motoristas, só era criança mesmo reclamasse, maldizia com aquela quinturona, né? Aquelas filas que a gente enfrentava aqui, sabe? A manutenção da ponte vai custar cerca de R$ 2 milhões por ano para os cofres públicos. Antes, ela era mantida pela empresa CHC, que em troca faturava com pedágio. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o encerramento da atividade foi feito de forma amigável. A construtora faturava em média R$ 2,5 milhões por ano, que não eram, segundo eles, suficiente para manter a ponte. Parece que a população não concordava com o envolvimento da empresa privada. Isso aqui foi ilegal desde o começo, porque foi gasto dinheiro público, dado concessão a uma empresa que passou 10 anos, que não gastou um centavo, porque quando você concede a uma empresa privada uma concessão, ela tem que arcar com algum recurso para bancar essa obra. Essa obra foi 100% bancada pela Prefeitura de Fortaleza. As cabines começaram a ser desmontadas e o fluxo de veículos está sendo controlado pela MC para evitar que os carros alcancem alta velocidade em uma pista tão larga. Novas mudanças estão previstas para a área. Nós estamos elaborando um projeto definitivo para aquela área. Esse projeto depende ainda de uma negociação, de um estudo junto com o governo do estado, se há a possibilidade de implantar ali uma unidade de policiamento ou não, ou se ali simplesmente nós vamos deixar como na entrada, né? No começo da ponte também existe uma transição entre a estrada e a ponte que pode ser feito da mesma forma no lado de Caucaia. Atenção, você que é estudante universitário e está à procura de um estágio. O Centro de Integração Empresa-Escola apontou que o número de ofertas no mercado cresceu 10% este ano. Uma boa porta de entrada para quem está iniciando a carreira. Emanuel Bruno acaba de ser contratado por um escritório em Fortaleza. O estudante de Ciências Contábeis está cursando o 8º período e, faltando um ano para terminar a graduação, ele segue para a segunda experiência no mercado de trabalho. As empresas estão procurando investir em novos talentos, digamos assim, estagiários, menores aprendizes. Eu acredito que cresceu, sim, o aumento de vagas.
Eu senti isso agora, procurando quando eu saí do meu antigo estágio. Não demorou muito, já apareceram umas vagas aqui pelo IEL, que eu me candidatei e acabei sendo selecionado. O estudante é um dos tantos beneficiados com as novas vagas. De janeiro a março deste ano, foram assinados 55 mil novos contratos de estágio em todo o Brasil. As empresas, final do ano, têm concluído seus planejamentos, seus orçamentos, então eles já têm previsto ali esse investimento em contratação de novos estagiários. As áreas mais procuradas são engenharia civil, engenharia elétrica, administração, recursos humanos, informática e direito. Uma chance também para quem já está graduado em fase de especialização, como é o caso de Lorena, mestranda em administração. É uma mão na roda para quem quer ir para o mercado, né? Então aí eu já vou ter uma interface com as empresas, junto com o IEL, já dá uma ajuda, e aí eu já tenho uma maior experiência, depois eu vou me sentir bem mais capacitada na parte prática, né? Mas assim como as ofertas, a procura também cresceu bastante. Só no Instituto Evaldo Lodge, no Ceará, são mais de 30 mil estudantes cadastrados. Talvez por isso... Difícil, acho que tá, mas depende da qualificação da pessoa, né? Se ela tá preparada profissionalmente para conseguir um estágio. Muito difícil, eu até tentei, semana passada consegui um estágio no hospital. Não consegui por conta do meu curso, é uma burocracia que tem que ter assinatura de contratos. À medida que aumenta o campo de estágio, aumenta os alunos. Para quem está encontrando dificuldades, o agente de mercado dá as dicas. Que eles procurem se capacitarem mais nos seus conhecimentos, curso de informática e principalmente hoje em dia, que é um grande diferencial, é uma segunda língua. Os estudantes que falam inglês, espanhol e outras línguas, eles têm grandes chances no mercado de trabalho mais do que pessoas que não têm conhecimento de uma segunda língua. A seguir você vai entender melhor sobre a Lei Carolina Dickmann, que entrou em vigor esta semana no Brasil. E você vai ficar com vontade de treinar um esporte pouco famoso no Brasil, o golfe. É logo mais, não saia daí. Voltamos. Em apenas um ano, o número de crianças abandonadas em Fortaleza cresceu 300%. O que está acontecendo? Vamos ver agora nesta reportagem. Os pedidos de acolhimento de bebês abandonados em maternidades na capital do Ceará tiveram um aumento de 300% entre 2011 e 2012. O número é considerado alto e preocupante. É o que explica a supervisora do Núcleo das Defensorias Públicas da Infância e Juventude. São mães dependentes químicas que recebem alta antes dos seus filhos, porque esses nascem com algum tipo de problema respiratório ou outro tipo de problema que comprometa a sua saúde, necessita ficar mais tempo na UTI e aí elas vão embora e não voltam para buscar, configurando inclusive crime de abandono, independente delas registrarem ou não esses bebês. É quando começa o trabalho do conselheiro tutelar. O hospital nos aciona e nós vamos atrás daquela mãe, onde é que ela foi, né? E para poder ela voltar para o hospital e tomar de conta do filho dela. Quando não se consegue, a gente tenta ver uma família, né? Um avô, um tio, uma tia. E quando uma criança é abandonada, algumas vezes ela pode vir a ter sentimentos negativos que precisam ser tratados. O abandono e a rejeição andam de mão dadas. Esse sentimento de ter sido rejeitado, ele é devastador da autoestima da criança. Uma criança que se sente rejeitada não consegue vivenciar a sua própria realidade de uma forma autêntica, porque ela não consegue se valorizar. Então ela tende a se comparar, ela tende a achar que o outro teve ou é coisas que ela não é e ela perde o foco em si mesma. Existe no fórum uma vara só para adoção e com um lar harmonioso, essa criança pode sim voltar a ser feliz. Ela precisa entrar em trabalho, em terapia. Ela passa um tempo em terapia e depois ela já consegue vivenciar de uma forma plena a sua própria vida. Já pode receber alta e viver tranquila. Entrou em vigor esta semana uma nova lei que promete punições severas para os chamados crimes virtuais. É a Lei Carolina Dickmann. A rede mundial de computadores, como o próprio nome já diz, é um mundo, e um mundo livre. Por isso, sempre é preciso cautela antes de qualquer procedimento.
ainda mais se ele exigir dados pessoais. Dei falta em algumas transações que eu não tinha feito, mandei bloquear e nunca mais eu uso mais. Foi pela internet? Pela internet. Esta semana entrou em vigor a Lei 12.737 de 2012, que popularmente ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. A lei considera crime a invasão a dispositivos eletrônicos. Vai dar um grande avanço porque tipifica esse tipo de crimes para quem invade computadores, se apodera de dados sigilosos de alguém, se apodera de senhas de alguém, se apodera de dados sigilosos de empresa para a prática da concorrência desleal, né? Nesse sentido, de fotos ou de perfis nas redes sociais, por exemplo. E o caso da atriz brasileira não é isolado. Tivemos também acontecimentos internacionais bem parecidos, como o da hollywoodiana Scarlett Johansson. Outro caso que se enquadra na lei seria a do grupo Anonymous, que recentemente tirou do ar diversos sites do governo brasileiro. Além de multa, a pena aplicada vai de 3 meses a 2 anos de prisão. O mais surpreendente é que a Lei Carolina Dickmann não poderia ser usada no caso da atriz, já que ela, como dizem por aí, caiu no conto do vigário e liberou a senha do seu e-mail para um desconhecido. Para a lei ser realmente utilizada, é preciso que o computador ou dispositivo que tenha sido invadido tenha alguma forma de proteção. É crime invadir o computador violando o mecanismo de segurança, certo? Sem autorização, mas para obtenção de vantagem ilícita. Ou seja, para obter vantagem ilícita, esse trechinho foi uma vitória nossa. O que é que significa isso? Se a pessoa invadiu o computador sem autorização, quebrando a segurança, se ela fizer isso e não for para obter vantagem ilícita, não é crime. E já que é necessária essa proteção, vale a pena lembrar como fazer. Para você de casa, se você quiser estar protegido pela Lei Carolina Dickmann, você tem que ter um mecanismo de proteção. Mínimo que seja uma senha, um firewall, ou então um antivírus, ou então alguma coisa que lhe garanta algum nível de proteção. Por isso, muito cuidado com as suas informações na internet, hein? No último mês de março, a Prefeitura de Fortaleza inaugurou o Centro Popular de Negócios, no conjunto habitacional do bairro Bela Vista. Ele foi batizado de Casa e Renda e abriu muitas oportunidades para mulheres de baixa renda, chefes de família, que sonhavam em ter o seu próprio negócio. Veja aí. Antes de ser beneficiada com o projeto, Joana Dark vendia confecções de porta em porta. Para isso, precisava deixar o pequeno João Vitor, de apenas 1 ano, sob os cuidados de terceiros. Mas agora, a realidade é outra. Pertinho de casa, aí eu venho para cá, toda hora que eu quero ir em casa, eu vou, faço almoço, volto, fica melhor para mim. Joana foi uma das 20 mulheres beneficiadas com o projeto Casa e Renda, que conta com 20 boxes, construídos ao lado das 20 unidades habitacionais do bairro Bela Vista. Se trata de uma política habitacional integrada. Deste lado da calçada fica o centro de negócios. Basta atravessar uma pequena rua, chamada Rua das Rendeiras. E logo mais, deste outro lado, ficam os apartamentos onde moram as novas empresárias. Assim, elas poderão produzir, vender e ainda estar perto dos filhos. Um centro de negócio é reforçar a luta daquela comunidade e dar a elas a oportunidade. Assim como foi feito no Palmeiro, através do Banco Palmas, assim como a Força da Mulher lá do Ceará Periferia, e da mesma forma de se fazer em todas as áreas que tem habitação. Apenas 10 dos 20 negócios estão em funcionamento, entre lojas de artesanato, produtos de limpeza, alimentos e vestuário. O problema é que ainda faltam incentivos para o pontapé inicial. Tem algumas pessoas, por exemplo, quem vai trabalhar com padaria, que precisa de máquinas, né? Outras pessoas que precisam de prateleiras, de balcões, de alguns equipamentos, e essas mulheres não têm como abrir. Para não perder tempo, Ana Célia improvisou como pôde. Utilizou material reciclável, dando um toque especial à loja de bijuterias. No meu caso, como eu trabalho com reciclagem, algumas coisas aqui são recicladas. Eu aproveitei, né?
E aí deu já para abrir. O investimento total do projeto foi de quase R$1 milhão. Mas para essas mulheres, a nova vida não tem preço. Dona Josefa, de 88 anos de idade, que o diga. A esta altura da vida, ela nunca imaginou ganhar tamanho presente. Foi uma bênção que Deus me deu. Ganhei a casa, né, o apartamento e o ponto de negócio, a lojinha. O centro de negócio lá no Casa e Renda vai mudar muito, né? Primeiro, de princípio, de ter mulheres que receberam dessa nova gestão as suas lojinhas, onde elas vão poder produzir, onde elas vão vender os seus produtos, onde ela vai ter oportunidade de mostrar que elas são capazes, daquela lojinha, ela tirar o pão para os seus filhos. Falando em mulheres, vamos ver agora que existe um esporte no Ceará que está cativando cada vez mais meninas. Não é o futebol, nem o vôlei, muito menos o atletismo. Eu estou falando do golfe. Muitas dessas novas praticantes querem até a profissionalização dentro do esporte. Você vai ver aí que o cenário do treino ajuda muito. Elas têm entre 10 e 17 anos e antes do projeto não sabiam o que era golfe. São ao todo 10 meninas do município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, que tiveram a oportunidade de aprender a jogar este esporte não tão conhecido no Brasil. Não se sabe ao certo a origem do golfe, mas ele é bastante popular na Europa e nos Estados Unidos. Elas estão há 2 anos treinando pesado e se preparam para representar o Ceará em competições. Na Europa já existe o circuito feminino de golfe profissional. As próprias mulheres que não são profissionais, elas já praticam, muitas delas praticam esporte também, está praticamente na cultura deles, né? No Brasil ainda não tem o número que a gente gostaria que tivesse de mulheres praticando. O objetivo do projeto social é popularizar o golfe entre os jovens do Ceará, principalmente para as garotas. Joyce não conhecia o esporte, mas foi só aprender a dar as primeiras tacadas que a paixão logo surgiu. No início eu não conhecia o esporte, não conhecia golfe, assim como outros esportes. Daí, desde que surgiu a oportunidade, desde o primeiro contato eu tive um gosto maior de jogar golfe e gosto muito de jogar. Existem 3 regras básicas para se jogar golfe. A primeira delas é a postura tanto do corpo, como também de como se segura o taco. A segunda é a habilidade, que requer um certo tempo para adquiri-la. E a terceira é a concentração. Eu devo confessar que eu não tenho nenhuma das 3, por isso eu vou deixar o trabalho com as meninas. Preferi ficar só de longe, olhando as tacadas das meninas. Tamile, que também faz parte do projeto, garante que esse não é um esporte difícil. É complicado e não é, depende da pessoa. Você vai aprendendo com o tempo, mas é bom de se jogar, relaxa a pessoa. Não é, muita gente pensa que é força, mas não é força, é técnica mesmo. Ela sonha com um dia que o golfe será um esporte mais popular no Brasil. Espero que outras pessoas como a gente possam ter a oportunidade de jogar, né? Porque muitos pensam que é só para pessoas da socialite, né? Mas quem sabe um dia todos possam jogar golfe. Com essa vista dá vontade de treinar, não dá? E assim a gente termina a nossa edição especial deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, domingo, a gente se encontra às 11h30 da manhã com mais assuntos da semana. Uma ótima tarde e até lá. União Brasil, informação além da notícia.